Agora a gente vai falar de um assunto extremamente importante, principalmente para famílias de baixa renda, porque para garantir que os programas sociais no nosso estado cheguem até essas famílias, que de fato precisam de ajuda, vai ser feito amanhã um seminário sobre a importância das entidades na política de assistência social, para poder discutir isenções de taxas, imunidades tributárias também dessas organizações. A ideia, resumindo, é facilitar o trabalho também dessas entidades. A realização é do Centro de Integração Empresa-Escola, aqui do nosso estado, A sede fica aqui em Florianópolis, e os nossos convidados são o superintendente do CIEE, que é o Marcelo Firmino Vaz, e também o diretor da rede socioassistencial de entidades privadas do Ministério da Cidadania, o senhor Alberto Alegre. Ambos já estão aqui com a gente. Senhor Alberto, muito obrigado. Querido. Satisfação é nossa. Marcelo, muito obrigado também pela sua presença. Aliás, chegou hoje aqui a Florianópolis. Hoje, saímos bem cedinho lá de Brasília. De Brasília, para participar desse evento amanhã. Para participar desse evento junto do CIEE, que para nós é de muita importância, Já agradeço de antemão nessas parcerias, porque elas é que estão conduzindo para um novo caminho essa questão da relação das entidades privadas de assistência social junto ao governo federal, que é o Ministério da Cidadania. Esse é algo idealizado pelo nosso ministro, Dr. Osmar Terra, gaúcho, aqui, e que a gente tem, no longo desses primeiros meses aí desse ano, tentado estreitar mais a informação quanto à documentação necessária para que as entidades possam ser certificadas. E o CIEE é um grande parceiro, inclusive é uma entidade certificada também. Exato. Até eu gostaria que o Marcelo falasse um pouquinho, então, sobre essa certificação, quer dizer, o que isso mudou para vocês e principalmente para as pessoas que são beneficiadas pelo centro, Então, para qualquer entidade, Alexandre, a certificação junto ao Ministério da Cidadania é de extrema importância para a sobrevivência, muitas vezes, na maioria dos casos. Para o CIEE também é um recurso que a entidade fica, então ela deixa de contribuir com cota patronal e com algumas outras questões tributárias, e esse recurso, então, a contrapartida é que a gente possa aplicá-lo na atividade fim, em benefício do público-alvo da assistência social. No caso do CIEE, o público-alvo são jovens e adolescentes, mas existem outras entidades que trabalham com idosos, com pessoas com deficiência, diversos públicos que também são atendidos e são alvo da assistência social. Então, para muitas delas, é de extrema importância para a sobrevivência da própria entidade. Sem dúvida. Quer dizer agora, senhor Alberto, que vocês estão chegando até as entidades. Isso que é importante agora. Isso. Eu uso um velho jargão. Eu sou um servidor público de carreira, E sempre é importante. Eu gosto sempre de ressaltar muito isso, porque com 33 anos de dedicação a essa área, porque o que eu passo para a minha equipe de trabalho é de que um servidor público veio para servir e não para ser servido. E dentro desse espírito, dessa concepção, em momentos em que tantas coisas são questionadas nesse país, a gente precisa falar dessas questões sérias, que são realizadas. A gente não pode, o próprio Estado de Direito, que é o que nós vivemos, onde nós somos regidos por uma Constituição, por legislações, por decreto, é importante que tenham acesso. Como as pessoas vão saber cumprir com o seu dever se elas não sabem, se elas não conhecem, Então, isso que eu acho importante que a gente está fazendo nesse momento. Na medida que a gente se aproxima das entidades, isso eu trago do berço da Previdência Social, onde nós temos um programa fantástico, é o Programa de Educação Previdenciária, que já tem 20 anos de existência praticamente. Há pouco nós vimos a reportagem aqui de um prédio do INSS, que a gente lamenta muito, mas assim, hoje as pessoas têm muito mais acesso às informações previdenciárias graças a este programa do que tinham há muito tempo atrás. Então, o mesmo nós estamos fazendo dentro do Ministério da Cidadania, mostrando para as entidades qual é o caminho. Por exemplo, eu só trouxe assim um pequeno balanço. Hoje no Brasil, em valores, agora em 2019, nós já foi concedido de isenção 1.430 bilhões. Puxa, 1 bilhão. Isso não é nada perante o PIB, se tu for ver. Sem dúvida. Ele é impressionante. E esse dinheiro é que costuma facilitar, porque esse é um financiamento indireto. Nós estamos falando, vocês que estão nos assistindo em casa, e Alexandre, e mais uma vez eu agradeço esse espaço. Opa, isso aqui agradece. é a Record,
todo mundo participando de algo importante. Nós estamos falando de situações... O CIEE trabalha com jovem, então nós estamos investindo. É um investimento no presente e no futuro. Não é um gasto. Não é um não gasto. Pode encarar como direto não. no público-alvo. E esse valor é tão ínfimo, que eu costumo colocar isso nas nossas palestras, olhando para o que ele serve. Nós estamos falando, muitas vezes, de sondas para alimentar uma pessoa vegetativa. Exato, na questão da saúde. Idosos em vulnerabilidade absoluta de entidades que precisam, né? E muitas vezes, por uma única documentação, eles não têm acesso a essa certificação. Então, é nessas capacitações que nós vamos disseminando. É uma capacitação do bem, é uma capacitação que eu digo assim, nós precisamos muito trabalhar numa corrente. E o governo federal não tem condições, né, de sozinho fazer isso. Então, entidades como o CIEE, como tantas outras, como os conselhos municipais de assistência social, né? As secretarias municipais de assistência social, né? Todos esses têm um papel fundamental olhando em direção à assistência social, transformando a vida de pessoas vulneráveis. Maravilha. Eu acho que até o Marcelo deve ter alguns exemplos muito importantes até para falar sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui. Por exemplo, no CIEE, eu gostaria, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, né, aqui de Santa Catarina, quer dizer, como é que é o perfil desses estudantes, quer dizer, qual é o benefício que eles estão tendo já há tanto tempo, né, com esse programa? Então, um dos programas que se atende dentro da questão da assistência social é com a socioaprendizagem. Então, a gente trabalha com jovens dos 14 até os 24 anos, em situação de risco social, pessoal, em vulnerabilidade extrema, às vezes, e abrigados em casa-lar, por exemplo, e tantas outras situações, né, que têm a oportunidade, então, de receber uma qualificação, né, e todo um acompanhamento técnico que o CIE tem, com assistente social, com psicólogas, para o ingresso e para a permanência no mundo do trabalho. Então, não é só a questão de abrir a oportunidade, né, de conquistar uma oportunidade, mas de fazer com que ele permaneça no mundo do trabalho. Né, e daí, sim, comece a galgar os degraus e seguir um novo rumo. Então, a gente tem diversos casos de jovens, de fato, que, por um programa de aprendizagem, já conseguem acessar um benefício do governo, do FIES, do ProUni, já concluem uma universidade, dentro mesmo do CIE, a gente tem colegas... Isso cidadão, né? Com certeza, é trabalho na cidadania, na prevenção, no futuro mesmo, né? Então, assim, da nossa parte também é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande poder contar com técnicos, especialistas, né, do Ministério da Cidadania, né? O nosso convite, né, foi feito ao ministro Osmar Terra, que atendeu prontamente, né? E a gente agradece muito aqui a possibilidade de ter essa parceria e de contar, então, com essas pessoas, com esses técnicos, para levar, como o Alberto falou, toda essa gama de informação, de orientação, que muitas vezes, por mais simples que seja para algumas entidades, para muitas que têm poucos recursos, pouca estrutura, uma equipe escassa, é o que faz a diferença. Né? Então, você receber uma orientação técnica, bebendo na fonte, né, diretamente no Ministério. Então, é isso que às vezes vai salvar uma certificação e vai garantir a permanência. Então, provavelmente nesse seminário amanhã, que aliás vai acontecer na Assembleia Legislativa, né? Na Assembleia Legislativa. No auditório. Entrada gratuita. Quem quiser saber mais sobre esses programas, pode ir lá tranquilamente. A partir de que horário? A partir das 8h30 o credenciamento. A partir das 8h30 da manhã. Isso, 8h30 da manhã. Certo. A gente tem representantes dos conselhos, diversas entidades do Estado. Estados, né? São mais de 120 municípios que a gente trouxe aqui. Né? Tem um público bem interessado realmente, são muitas entidades, conselhos, representantes também, e de outras profissões, como contadores, que também prestam assessoria para essas entidades. Então, é um público bem diverso, né, e que vai poder receber essa informação e contar com essa orientação ali do Ministério. Até para desburocratizar tudo e as pessoas entenderem. Perfeito. É sempre importante as entidades saberem que essa burocracia, a legislação, eu vou dizer, ela é importante, porque não pode sair distribuindo certificado, né, assim, porque, infelizmente, a gente sabe que a gente precisa reforçar esse grupo da valorização do trabalho. Né? Então, assim, precisa a legislação. A legislação é um tanto que burocrática, mas é ela que define quem é assistência social ou que é outras situações que aqui não vem ao caso a gente trazer. Então, é reconhecimento do direito da assistência social. Hoje, no nosso município aqui de Santa Catarina, eu sou um gaúcho, hoje estou lá em Brasília,
né? Mas todo gaúcho é um pouco Catarina, a gente sempre diz. E vice-versa né? também. E vice-versa também, né? Então, nós temos 289 hoje entidades no estado. Puxa. Então, veja bem, em 166 municípios, nós temos 295 municípios, ou seja, quase 60% dos municípios aqui de Santa Catarina tem pelo menos uma entidade com a certificação. Esse é um trabalho muito bonito e a gente sabe que ainda há entidades que precisam ter acesso e que não estão tendo. Sem dúvida. Então, o serviço aqui, para quem estiver interessado em saber mais sobre esses assuntos, para quem faz parte também dessas entidades e quer participar gratuitamente, amanhã, então, a partir das 8h30 da manhã, na Assembleia Legislativa, então tem o credenciamento. Começa o credenciamento Auditório Antonieta de Barros. seminário. Sim. Maravilha, De manhã então. cedo. Olha, quero agradecer muito aqui a presença do Marcelo Firmino Vaz, que é o diretor, né, do CIEE, Centro de Integração Empresa Escola, e também, claro, agradecer muito a participação do Alberto Alegre, que é o diretor da Rede Socioassistencial de Entidades Privadas do Ministério da Cidadania. Uma honra para a gente ter vocês aqui. A honra é nossa. Obrigado e sucesso para vocês no evento Obrigado de pela amanhã. oportunidade. Obrigado. Certo? Alberto, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Também. Sucesso lá para vocês, hein? Obrigado. Obrigadão.